Uma empresa que dizia ter bilhões em caixa, mas agora pede proteção judicial contra seus credores. E assim, as ações da Ambipar desabaram 60% em um único dia. Isso não é ajuste de mercado, não. Isso é um confronto aberto com a insegurança dos investidores em xeque. Antes de mergulhar nessa história, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Assim você ajuda o Ligando os Pontos a alcançar mais investidores que precisam entender o que realmente acontece no mercado. Sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado e host desse podcast que vai ao ar todas as quintas-feiras, tanto no nosso YouTube quanto na home do Portal Terra. Hoje a gente vai destrinchar o embate judicial da Ambipar com seus credores. Um caso que expôs contradições, abalou a confiança do mercado e deixou muita gente no prejuízo até agora. A ideia aqui é você entender por que a empresa pediu proteção contra os bancos para os quais ela tinha emitido papéis recentemente. A gente também vai explorar como foi o julgamento polêmico da CVM sobre a Ambipar depois dela ser acusada de inflar artificialmente o preço das suas ações no ano passado, um assunto que a gente já abordou aqui, inclusive, em outro podcast. Vamos descobrir por que os executivos estão abandonando o barco da Ambipar e, no fim das contas, qual é a lição prática para o investidor, pessoa física, gente como a gente, ter esse tipo de problema que acontece no nosso mercado financeiro. Na semana passada, a Ambipar conseguiu uma liminar judicial para se proteger de credores que cobravam uma dívida de 550 milhões de dólares. Na conversão, isso é quase 3 bilhões de reais. Entre os credores está o Deutsche Bank, banco alemão que exigia garantias adicionais para os empréstimos que ele tinha dado para a Ambipar. O risco era que, sem uma liminar dessa, abrisse um efeito dominó de antecipação dos pagamentos, gerando um rombo estimado ali em 10 bilhões de reais. Com a notícia, o mercado reagiu de uma forma brutal. As ações da Ambipar despencaram, caíram mais de 60% em um dia só e assustou todo mundo. E o que mais assustou os investidores foi a contradição. Nos últimos balanços, a Ambipar dizia ter mais de 2 bilhões e meio em caixa, só em caixa, além de cerca de 2 bilhões aplicados em fundos que dava para resgatar em até 60 dias, 30, 60. Se tinha tanto dinheiro assim, por que essa corrida dos credores? A dúvida derruba a confiança, porque no mercado financeiro mais importante que os números no papel é a credibilidade da empresa. E a credibilidade da Ambipar já estava sendo corroída. Diretores começaram a sair da companhia. Primeiro foi o diretor jurídico, depois o de relação com investidores. E até o CFO, o diretor financeiro, abandonou o barco. E quando os executivos que têm acesso aos bastidores decidem pular fora, o resultado é um só: problema sério à vista. E quem sobra segurando a corda é o acionista, né? O pequeno acionista que entrou quando a ação disparou lá no fim do ano passado e, de repente, se viu sozinho num navio à deriva. Isso não é o primeiro capítulo polêmico na Ambipar. De junho a dezembro do ano passado, as ações da empresa subiram mais de 3.000%. Uma alta absurda para uma companhia de soluções ambientais, né? Um setor considerado estável e chato pelos analistas. Convenhamos que não tem muitas mudanças no mundo da reciclagem. Na época eu mesmo escrevi: ação verde subiu 3.000%, mas com cheiro azedo. E não deu outra. A Comissão de Valores Mobiliários, né, a xerife do mercado, abriu uma investigação. O problema foi o desfecho. O julgamento ficou marcado por uma troca de presidente na CVM durante o processo, na qual o presidente anterior votou pela condenação e o novo presidente votou pela absolvição. E os outros empataram. E assim virou o voto de Minerva, o voto de desempate, que sempre quem tem o direito de fazer é o presidente. E a CVM teve que decidir se para o desempate valia o voto do presidente antigo ou o voto do presidente novo, nessa troca que ficou muito mal explicada. O resultado foi uma pizza, um nada a fazer porque não ficou comprovado se os fundos que inflaram o preço estavam mancomunados com a empresa. E assim a CVM lavou as mãos de novo em um caso que deixou o investidor pequeno a Deus dará. Nos Estados Unidos é mais comum ver esse tipo de movimentação, né, de uma empresa que cresce 3.000%, depois implode, depois some. Mas lá é um mercado gigantesco. As penny stocks, né, as pequenas ações de centavos, essas têm uma variação realmente, uma volatilidade tremenda. Mas aqui no Brasil a gente tem 400 empresas na bolsa. Esse tipo de movimento, com uma empresa grande, não faz o menor sentido. Esse caso ele expõe um problema maior, né? A confiança nas instituições.
Quando uma decisão da CVM muda de direção com a troca de um presidente no meio do caminho, o mercado percebe que a regulação está chegando no bolso do investidor pessoa física do pior jeito possível. Uma empresa pede proteção judicial, mesmo dizendo ter bilhões em caixa. O investidor entende que os números podem ser só uma narrativa. E no fim das contas, a mensagem que fica é que no Brasil a linha entre solidez e fragilidade pode ser muito mais fina do que parece. E o que você, investidor pessoa física, pode tirar dessa história? Primeiro, desconfia da euforia. Se uma ação sobe milhares por cento, o risco dela cair é grande. Segundo é acompanhar a governança. Saída em massa de executivo dificilmente é coincidência. E o que eu falo aqui sempre, né? Diversifica. Quem estava na Ambipar um pouquinho no ano passado, conseguiu pegar uma alta ali e aumentar essa fatia. Quando essa fatia fica grande demais, é bom pegar um pedaço e diversificar de novo, para quando afundar, não ser essa dor toda. E se você comprou ou tivesse comprado ações da Ambipar, você manteria essas ações no bolso mesmo depois da queda? Ou você venderia tudo mesmo saindo no prejuízo? Como é que essa confiança na empresa influencia na sua tomada de decisão? Você olha só os números ou você acompanha o noticiário? A Ambipar está mostrando, né, como a confiança pode ser destruída da noite para o dia. De gigante verde a mico em alguns meses. E ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Esse episódio ensina que os números sozinhos não bastam. Você tem que olhar governança, regulação e para a sua própria estratégia de investimento, que no fim, quem entra sem proteção sempre paga a conta. E se não faz sentido para a sua estratégia de longo prazo, é melhor que você não esteja lá. Se você não entende como é que funciona aquela empresa, ou por que a ação subiu ou por que caiu, é melhor que você não esteja com ela na mão. Se esse episódio te ajudou a enxergar além das manchetes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque aqui no Ligando os Pontos a gente conecta as peças que ninguém mais mostra no mercado financeiro.